Então, as curvas de titulação são dois tipos de reações. As reações das titulações redox são divididas em duas categorias, que nós já vimos. Então, aquelas que não há participação direta do H+, tá? Então, lá para o ferro, sério, né? Estanho, ferro 3, tiosulfato, iodo, né? Na titulação que se chama iodometria, né? Então, não há participação direta do íon H+. E também naquelas reações onde há participação direta do íon H+. Então, no caso da permanganatometria, que é essa que nós vimos há pouco ali, né? É do manganês mais do ferro, mais 8H+, então a reação depende fundamentalmente da concentração hidrogeniônica do meio. Na mesma situação aqui, por exemplo, numa técnica que chama de dicromatometria, eu uso o dicromato. Aqui é permanganatometria, eu uso uma solução padrão de permanganato, e aqui na dicromatometria eu uso, então, como padrão, o dicromato de potássio, tá? Então, em ambas as situações, eu tenho o envolvimento da concentração hidrogeniônica, que vai afetar, obviamente, o potencial da reação. Então, o potencial do ponto de equivalência depende das características da reação, ou seja, do número de elétrons transferidos e da concentração das espécies eletrativas. Né? Então, as espécies eletrativas, seja o permanganato, seja o dicromato, e seja a concentração hidrogeniônica do meio. Tá? Então, aqui nesse caso, nessas reações eu tenho o envolvimento da concentração hidrogeniônica. Aqui, na serimetria, por exemplo, que é a reação que eu faço, que nós vamos usar logo em seguida, né? Então, é uma reação onde não há o envolvimento da concentração hidrogeniônica, tá? Simplesmente, o potencial, né, é determinado através das concentrações das espécies eletroativas. Então, as curvas de titulação. Seja uma titulação de 100 ml de ferro, né, em ferro 2+, 0,01 mol por litro, com sério, né? Normalmente a gente usa sulfato de sério, tá? Com uma solução padrão de sulfato de sério, 0,1 mol por litro. Em solução 0,5 de H2SO4. Ele usa H2SO4 para não correr hidrólise durante esse processo, tá? Então, eu tenho aqui a 25 graus no meio em questão, tem esse aproximadamente. Então, esses são os potenciais, né? Catódicos e anódicos que eu peguei lá da tabelinha, né? Daquela tabela de potenciais. Então, o ferro 2, né, passando para ferro 3, perdendo um elétron. Então, processo oxidativo. E aqui no caso do sério, né? Então, passando de sério 4 para sério 3, mais um elétron, então, processo de redução. Então, aqui nós temos o potencial, então, sempre que ocorre a redução, ocorre a oxidação, né? Então, eu tenho o potencial do eletrodo de ferro, que vai ser igual ao potencial padrão, que é 0,700 volts, né? Menos 0,0591, porque eu tenho um elétron transferido durante essa reação. O log da concentração de ferro 3 sobre ferro 2, aqui tem um errinho, tá? Porque é ferro 2 sobre ferro 3, tá? É produto sobre reagentes, tá? Sobre a concentração do ferro, que é o sério 3 sobre sério 4, tá? Então, aqui eu tenho essa semi-reação, a reação global desse sistema aqui. Tá? As curvas de titulação. Da mesma forma que nós vimos lá para o caso dos ácidos ácidos de base, a volumetria de neutralização e volumetria de precipitação, eu tenho, a gente sempre determina antes da adição do titulante, né, após a adição do 20 ml de titulante, no ponto de equivalência e após uma certa adição do titulante. Tá? Então, da mesma forma que nós fizemos, nós vamos fazer aqui. Então, por exemplo, a curva de titulação, então, para o ferro 2 mais sério 4, dentro do ferro 3 mais sério 3. Tá? Então, no início da titulação, eu não adicionei o sério, só tenho, então, o ferro, né? Só tenho o ferro. Tá? Então, no início da titulação, a solução não contém sério. O sério aqui é o padrão, tá? A solução padrão. Tá? Não tem, então, eu não contei nem sério 4, nem sério 3, tá? A solução, contém apenas ferro. Então, o potencial é indeterminado, tá? Porque não, só tem um paradoxo ali, tá? Não, eu só tenho ferro 2, né, no caso, não ocorreu nenhuma redução. Agora, após a adição de 20 ml da solução do titulante, tá? Então, como eu fiz uma titulação aqui, que eu adicionei, então, eu tenho 100 ml de ferro, né? A 0,1 mol por litro. Essa concentração do ferro permanece constante. E eu vou adicionando né, até 100 ml, né, de uma solução sério 0,1 mol por litro, tá? Então, aqui nesse caso eu tenho, eu adicionei 20 ml da solução de sério, tá? Então, como adicionei o sério, eu formei, então, ferro 3. Agora eu tenho um equilíbrio ferro 2, ferro 3. Então, o ferro 3 que eu formei vai ser os 20 ml da solução de sério que eu adicionei sobre a concentração do sério, sobre o volume total. Tá? O volume total, então, era 100 que eu tinha, mais 20 do sério, deu 120. Tá? Houve uma diluição. Então, eu tenho um potencial de ferro 3 aqui, 1,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tá? E o ferro 2? O ferro 2 é o que foi consumido. Tá? Inicialmente tinha 100 ml de uma solução 0,1 de ferro 2, só ferro 2, tá? Então, no começo só tinha isso aqui, ó. Antes da adição do titulante, só tinha isso aqui, ó. 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro de ferro 2. Agora eu adicionei 20 de sério. Então, eu vou ter que reduzir, né? Fazer a diferença entre
a concentração total de sério, ou o número de moles total, né, de ferro que eu tenho no início, menos o que eu adicionei de sério, tá? Então, sobre o volume total. Então, vai ficar 100 vezes 0,1 menos 20 que eu adicionei de sério, menos vezes 0,1, que é a concentração, né? Sobre 120, que é o volume total. Então, eu tenho uma concentração de ferro 2, agora, tá? O que sobrou, né, o que está restando ainda de ferro 2, é 6,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tá? Então, aplicando aqui a equação de inércia, vai ficar 0,0592, né? Esse 1 não tem aqui, o log da concentração de ferro 2 sobre ferro 3. Tá? A concentração de ferro 2, então, é 6,67 vezes 10 a menos 2, e a concentração de ferro 3 é 1,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tá? Então, eu tenho um potencial nesse primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é indeterminado, quando eu não adicionei nada de sério. Quando eu adicionei 20 ml de sério, 0,1 mol por litro, tá? Então, eu vou ter um potencial de 0,66 volts. Esse é o primeiro ponto na curva, para traçar aquela curva de titulação ali. No ponto de equivalência, tá? Então, no ponto de equivalência, o potencial do catodo é igual ao potencial do anodo, tá? Então, o volume final do sistema é 100 ml da solução de ferro mais 100 ml da solução de sério. Tá? Então, adicionei 100, eu tinha inicialmente 100 ml de ferro, 0,1 mol por litro, adicionei 100 ml de sério, 0,1 mol por litro. Então, houve uma diminuição total, eu tenho um volume de 200 ml. Tá? Então, eu tenho o ferro 2, né, que é a nossa reação, mais o sério 4, formando ferro 3, mais sério 3. Tá? Então, eu posso dizer que a concentração de sério 3 é igual à concentração de ferro 3, tá? O que eu tenho de sério 3, eu tenho de ferro 3, e o que eu tenho de sério 4, eu tenho de ferro 2, que é aqui nesse ponto, no ponto de equivalência, tá? Então, o potencial do ferro vai ser o potencial padrão do ferro, o potencial do ferro, menos 0,0592, dividido por 1, porque houve a transferência de apenas um elétron, né? O log da concentração de ferro 2 sobre ferro 3, tá? Então, eu acho que aqui é ferro 3 sobre ferro 2, depois eu vou dar uma conferida nisso aqui, mas tem um errinho aqui, tá? E do sério, é o sério 3 sobre o sério 4, tá? Então, o sério 3 sobre o sério 4. E aqui, no caso, seria o ferro 2, o ferro 3, né? Sobre o ferro 4, tá? Mas, aqui em cima desse cálculo, aqui nessa relação, essa relação não é muito importante, porque eu tenho aqui no ponto de equivalência que as concentrações são iguais. Como as concentrações são iguais aqui, ó, então, somando as duas semi-reações aqui, então vai ficar 2E, que vai ficar 0,70 mais 1,46, porque 1,46 é o potencial de padrão de redução do sério, e 0,70 é a do ferro. Então, vai ficar o potencial, né, da célula, vai ficar 0,70, né, do 2E, porque eu tenho duas células agora, o 2E, o 0,70 mais 1,46, menos 0,0592 sobre 1, o log da concentração de ferro, aqui eu inverti, 0,3 sobre ferro 2, 0,3 sobre 0,4. Tá? Mas não importa, aqui não importa, porque isso aqui é igual, é tudo igual, tá? É igual a 1, então o log de 1 é 0, então isso aqui tudo some. Então eu vou ter que o potencial dessa pilha, o potencial dessa célula, né, vai ser 2 vezes E, que é o potencial da célula, 0,70 mais 0,46, tá? Ou seja, 2,16 dividido por 2. O potencial no ponto de equivalência, então, é 1,08 volts, tá? 1,08 volts. Então, nós já temos dois pontos. A condição de 20, né, que deu 0,66, e no ponto de equivalência, nós temos 1,08 volts. E agora nós vamos pegar, então, um volume maior, né? Um volume, então, após a adição de 101 ml do titulante. Então, vejam bem, eu tinha 100 de ferro, 0,1. Consumi todo ele. Eu adicionei 100 de sério, 0,1. Consumi todo o ferro, tá? Então, agora eu tenho apenas 1 ml a mais que eu coloquei de sério, tá? 1 ml a mais que eu tenho de sério. Mas aqui eu posso fazer a seguinte relação. Então, no caso do sério, né? Do sério 3, eu vou botar 100 ml vezes 0,1 dividido pelo volume total, que o volume total vai ser 100 mais 101, 201 ml. Então, de sério 3, eu vou ter 4,98 vezes 10 a menos 2 mol por litro, tá? E de sério 4 vai ficar 101, tá? Vezes 0,1 menos 100 sobre 201. O que eu estou fazendo aqui? O que eu adiciono, o 1 ml a mais que eu adicionei de sério 4, tá? 1 ml a mais que eu adicionei do sério 4, pela diferença com o que eu tenho de ferro lá, que foi consumido de ferro. Então, nessa diferença eu tenho um potencial de 4,98 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tá? Então, o potencial vai ficar 1,46, que agora é o potencial do sério 3, a razão sério do paradoxo sério 304, né? Menos 0,0592. A reação também tem a transferência de apenas um elétron. Então, o log da concentração de ferro de sério 3 sobre sério 4, tá?
então vai ficar um potencial de 1,34 volts. Então, agora nós temos os 3 pontos que definem a curva de titulação, da titulação do ferro com o célio. Ou seja, após a adição de 20 ml, eu tenho 0,66 volts. No ponto de equivalência, então, eu tenho 1,0 volts. E após a adição de 1 ml em excesso do célio, do padrão de série, então eu tenho um potencial de 1,34 volts. Então, fazendo aqui, lançando esses valores de potencial em função do volume do titulante, né? Eu peguei 3 pontos aqui, mas poderia pegar mais pontos, tá? Então, eu vou ter essa curva aqui, tá? Essa sigmoide. E essa é a sigmoide que caracteriza, então, a titulação do ferro 2 com o célio 4.